Bom dia a todos. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para análise do projeto de lei 1182/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Obras. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída por Excelentíssima Senhora Vereadora Rosa Fernandes, presidente, Excelentíssimo Senhor Vereador Rafael Aloysio Freitas, vice-presidente, Excelentíssimo Senhor Vereador João Cabral, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, os Excelentíssimos Senhores Vereadores Rosa Fernandes, Rafael Aloysio Freitas, João Cabral. Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, Alexandre Pinto da Silva. Senhora Subsecretária de Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Sandra Regina Serratini. E aí faço uma deferência especial à subsecretária, que é de um carinho, de uma atenção a todos os vereadores, enfim, é a pessoa que mais tem dado retaguarda ao próprio secretário e é a figura sempre presente na secretaria. Obrigada, Sandra, pelo carinho, pela atenção, pela motivação que você sempre dá para a gente quando a gente está na secretaria. Senhor diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Armando José Guedes Queiroga Júnior, e o senhor presidente da Fundação Instituto da Geotécnica do município do Rio de Janeiro, Márcio José Mendonça Machado. Tenho a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador professor Célio Luparelli, vice-presidente da Comissão de Turismo e vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quero registrar ainda a presença do nosso coordenador. Ninguém pegou o papel do coordenador, mas eu estou vendo o coordenador ali de obras, geral de obras. Nosso queridíssimo engenheiro Luiz Carlos, registrar a presença também do Márcio de Araújo Rezende, da Secretaria de Fazenda. E passar, então, a palavra para o excelentíssimo senhor secretário municipal de obras, Alexandre Pinto da Silva, que dispõe de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom dia, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, ao excelentíssimo vereador Rafael Aloysio Freitas, vice-presidente, e ao excelentíssimo senhor vereador João Cabral, vogal. Também meu bom dia aqui ao nosso amado Célio Luparelli, nosso vereador, lá de Jacarepaguá, a região onde eu moro. Vereadora Rosa Fernandes, eu vou pedir a possibilidade de ir para a tribuna para poder fazer a apresentação. Bom, vamos lá? Pode ir, sair. Bom, aqui, então, na verdade, são as áreas de resultados envolvidas na atividade aí da SMO, né? Como é o PPA 2014 e 2017. São 3 grandes áreas de resultado. Habitação e urbanização, onde nós temos 6 programas e 11 ações. Meio ambiente e sustentabilidade, onde existe um programa e uma ação. E transporte, onde nós temos 4 programas e 10 ações.
Só é importante esclarecer que nessas áreas de resultados, não só a Secretaria de Obras ela envolve a execução de alguns desses programas, mas também outras secretarias, como a SEDURP, a SECONSERVA, a própria Secretaria de Meio Ambiente e agora a SMAR. Pode ir. Então, na área de habitação e urbanização, a gente vai apresentar os programas, né, a composição. São 6 programas, 11 ações e 13 produtos. Essas são as diretrizes principais que estão no PPA, né, que é promover a requalificação urbana nos bairros da Zona Norte e Central da cidade, implantar em parceria com outras esferas de governo e no setor privado essa infraestrutura em comunidades carentes e também na Zona Oeste, ampliar e modernizar o sistema de drenagem urbana na cidade do Rio de Janeiro, com foco em áreas que têm alagamentos com baixo IDH, e dar continuidade à revitalização da região portuária. Pode ir. As metas que nós temos previstas é expandir o programa Bairro Maravilha na Zona Norte e Oeste, recuperando 582 quilômetros, implantando 173 quilômetros de novas vias públicas, principalmente na Zona Oeste, no caso de novas vias, e isso até 2016, e concluir até o final de 2016 as obras de requalificação urbana do projeto Porto Maravilha, que são fiscalizadas e gerenciadas pela SEDURP. Nos programas estratégicos do nosso governo, então, nós temos o Bairro Maravilha e o Parque Olímpico, e nos complementares, programas complementares, temos a proteção de encostas, intervenções prediais, grandes eventos esportivos e intervenções de revitalização e reestruturação urbana. No programa Bairro Maravilha, aqui, esses são os números esperados, né, no nosso PPA, alcançar esses índices, né, que eu comentei antes, né, pode passar. E falando sobre os programas um pouco, as principais ações, então nós temos aí dentro do Bairro Maravilha a ação principal, que é a revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradores. O que está previsto na LOA como meta física, né, nós temos aí algo em torno de 1.654.000 metros quadrados de obras para ser executada. E na LDO, a previsão para o ano que vem, nós temos nessa meta física de obra executada em torno de 2.972.000 metros quadrados aí de novas áreas e de áreas a serem recuperadas na cidade. Pode passar. Aqui são fotos recentes de algumas obras, né, do Bairro Maravilha, que estão sendo executadas. Isso é na área norte, no subúrbio, na área do Caxambi. Pode passar. Aqui é no bairro do Colégio, pode passar. Aqui no bairro de Acaria, na Zona Norte também. Aqui já é na Zona Norte também, Irajá, pode passar. Aqui na Zona Norte, em Maria da Graça, pode ir. Na Zona Norte, no Parque Colúmbia, pode ir. Aqui no Rio Comprido, pode passar. Em Madureira, essa obra já foi finalizada também, inaugurada pelo prefeito, pode passar. Em Marechal Hermes também, na Zona Norte. Aqui em Coelho Neto. Esse já em Honório Gurgel, também estamos executando, são 2 áreas de Honório. Em Ricardo de Albuquerque, pode passar. Aqui em Ricardo de Albuquerque, essa é uma outra área de Honório Gurgel, como eu falei, são 2 regiões, pode passar. Rocha Miranda, também onde estamos executando o programa, pode passar. Aqui em Jacarepaguá, na área do Camorim, também já está concluída essa obra, pode vir. E aqui já começa na área da Zona Oeste, onde a gente tem o programa com intervenções em novas vias, principalmente a execução de infraestrutura, de água, esgoto, drenagem e depois a pavimentação das ruas e calçadas. Aqui é no Parque Tropical, lá em Santa Cruz. Aqui em Campo Grande, na Rua Beira Rio, pode passar. Aqui na Rua Manuel Branco também, em Campo Grande, pode passar. Esse aqui são diversas regiões na área de Campo Grande, né, aqui em Campo Grande, em Guaratiba, né, essa aqui é a região da Esplanada do Sol, pode passar. Essa aqui já é na Carobinha, ali em Campo Grande. Aqui em Bangu, na comunidade de São Pedro, pode ir. Bom, passando para o outro programa estratégico, nós temos o Parque Olímpico. No Parque Olímpico, então, o índice esperado, na verdade, chegar à construção de todo o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, né, e de Deodoro, pode passar.
Aqui são os equipamentos que nós temos como meta física. Aqui temos já uma pequena alteração que nós faremos já na Lua, quando encaminharmos na Lua. Tudo que eu deixar em vermelho aqui, na verdade, para os vereadores saberem, é o que, na verdade, que nós vamos solicitar algumas alterações depois na lei orçamentária anual. Então, a gente está grifando aqui para ficar bem claro as propostas que nós pediremos para alterar um pouco mais à frente. Então, aqui no Parque Olímpico, na verdade, nessas regiões, nós temos 3 equipamentos aí para serem finalizados ainda esse ano e o restante no início de 2016. Aqui são alguns equipamentos, fotos do status atual. Esse é o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos. Esses recursos, eles vêm do AGU, eles são recursos do governo federal e repassados para a prefeitura através de convênio. Pode passar. Esse aqui é uma imagem em Deodoro, na área norte. É a arena que está sendo construída, onde vamos ter provas de pentatlo moderno e esgrima. Pode passar. Pode ir mais uma, por favor. Aqui já é em Deodoro também, a área sul, onde nós temos as provas, onde teremos as provas de hipismo, na sua grande maioria, onde teremos diversas modalidades aí nessa área de hipismo. Também a obra está avançando. Aqui é no Estádio Olímpico João Avelange, estamos aí o consórcio Odebrecht Oeste está na fase final aí da recuperação dos arcos. E nós já licitamos e estamos iniciando as obras aí de recuperação, que na verdade elas consistem em uma nova iluminação do Estádio Olímpico do Engenhão, algumas melhorias no sistema de energia elétrica, na chegada da energia elétrica no Engenhão, e as novas pistas de atletismo, tanto a pista interna quanto a pista externa. Pode passar. Aqui no caso também do Parque Municipal Maria Lenk, são pequenas reformas que nós faremos, como uma nova piscina de aquecimento, está sendo construída já, a substituição de alguns revestimentos no deck principal da piscina, adequação da iluminação da parte principal e um novo tanque para saltos secos, que são chamados. Pode passar. Bom, dentro dos programas complementares, o primeiro deles é um programa da GeoRio, proteção de encostas e áreas de risco geotécnico. Pode ir. Onde nós temos a principal ação, que é a estabilização geotécnica, e os principais produtos, que é a obra de contenção e drenagem executada. Nós temos uma previsão para 2016 de executarmos 7.117 metros cúbicos de obras de contenção. Temos a previsão também de executarmos 5.236 metros cúbicos de contenção, já essa execução em convênios com o governo federal. Pode passar. E temos aí na área de vistorias e fiscalização e licenciamento uma previsão de atender aí 2.595 vistorias, mantendo aí o índice que também está previsto na Lua em 2015. Pode passar. Aqui são algumas imagens do que o trabalho da GeoRio. Isso é na rua Engenheiro Gama Lobo, em Vila Isabel. O nosso Rafael Freitas conhece bem essa obra. Aqui é no Complexo do Alemão, na rua Piancó. Essa foi uma obra emergencial que nós fizemos. Pode passar. Aqui na Imoré 2 de Julho, na Penha, no Complexo da Penha. Foi uma recuperação e a execução dessas escadarias solicitadas pelos moradores. Pode ir. Aqui no Complexo do Lins, aí já são obras que já são executadas com recurso do PAC, recurso que vem do governo federal a fundo perdido. Pode ir. Praça Seca, onde também tem lá na comunidade Rio das Pedras, algumas obras em execução. Pode passar. No Complexo do Rio Comprido, também no Morro do Catumbi. Pode ir. Aqui também no Tanque, na Chácara, na Rua Comandante Luiz Soto. Algumas obras aí de estabilização. Pode passar. Aqui já é a nossa manutenção, só algumas fotos ilustrativas. Esse é um contrato muito importante para a GeoRio, porque a gente consegue fazer manutenção dessas canaletas de drenagem, e isso evita que muito material solto
muita terra, muito lixo, cheguem às galerias de águas pluviais nas partes mais baixas. Então, a importância de termos aí sempre essa manutenção, e são áreas que normalmente pouca gente vê a execução dessas limpezas, né? Pode passar. Aqui é o sistema de Alerta Rio, né, que também é uma das ações desse programa. Pode ir. Aqui é o monitoramento do sistema Alerta Rio, com a rede de pluviômetros que nós temos instalado em toda a nossa cidade. Pode passar. E aqui é uma outra manutenção muito importante. A gente tem obras de arte aí dessas grandes cortinas, com algumas delas com mais de 50 anos. Então, sempre é necessário a gente estar fazendo a avaliação desses tirantes, dessas cortinas, para ver se as cargas projetadas nesses tirantes ainda estão dentro dos seus limites aí previstos. Então, um contrato também de manutenção que nós temos dentro da GEL Rio. Pode passar. Dentro do programa de intervenções prediais, programa complementar executado pela RIURB, esse é o índice esperado aí ao final do PPA, a gente chegar a 100 imóveis recuperados. Nós temos duas ações aí dentro desse programa, pode passar. A primeira são os conjuntos habitacionais, a gente reformar principalmente o programa de conjunto Maravilha. Nós temos uma previsão na LOA, no LDO de 5 conjuntos. E na construção e reforma de imóveis, nós temos também, aí são mais prédios públicos, nós temos um prédio novo a ser construído e 10 prédios aí a serem reformados na previsão da LDO. Pode passar. Aqui alguns exemplos de conjunto Maravilhas que foram reformados ou ainda estão em reforma. Esse é o IAPEIDIM A1. Aqui é lá em Jacarepaguá, na Mirataia. Pode passar. Essa aqui é uma obra, na verdade, que nós vamos relicitar agora. É uma obra que nós iniciamos. Hoje ela encontra-se parada. Nós tivemos uma rescisão contratual com a empreiteira e vamos fazer uma licitação agora e ela finalizará em 2016, que é o Centro de Referência de Pessoa com Deficiência de Jacarepaguá, que fica ali do lado da Vila Olímpica de Jacarepaguá, no Mato Alto. Pode passar. Aqui são obras também que nós iniciaremos zoológico, é muito ruim de ver essa imagem, mas são 10 obras, são 10 setores, na verdade, que nós estaremos executando de reforma dentro do zoológico. Vamos investir aí quase 10 milhões de reais. Também obra que já está prevista para ir para a licitação agora, no mês de junho. Pode passar. Bom, dentro do programa de grandes eventos esportivos, programas complementares, esse programa a maioria das obras são executadas aí pela CGO. Pode passar. Então nós temos principalmente a infraestrutura viária, né, e de obras de arte especiais para esses grandes eventos. São principalmente as grandes obras que nós temos no entorno dos parques olímpicos aí, tanto de Deodoro quanto na Barra da Tijuca, e no caso do Engenhão também. Pode passar. Aqui na área de Deodoro, em conjunto com o governo federal, também em convênio com o governo federal, nós estamos fazendo uma grande recuperação, bem tipo do programa Bairro Maravilha, e algumas ruas sendo recuperadas conforme o programa Asfalto Liso. São quase 50 milhões de reais que nós estamos investindo no entorno aí de Deodoro. Pode passar. Aí são outras fotos. Isso aí é a pista lateral da Avenida Brasil. Nós estamos abrindo, essa pista não existia, né? Então nós estamos abrindo essa pista entre a região ali de Deodoro até a Vila Militar. Pode ir. Bom, aqui nós temos outro programa, que é o de intervenções de revitalização e reestruturação urbana. É um programa complementar também, pode ir. E aí, o principal é a urbanização e revitalização de espaços públicos, né, com a previsão na meta nossa física, para a LDO, é 226 mil metros quadrados aí de obras a serem executadas. Pode passar. Nesse programa nós temos aí a obra da Salvador Allende, Embaixador Abelardo Bueno. Pode passar, aí são fotos lá da duplicação da Salvador Allende, da Abelardo Bueno. Temos aí também os restauros na área do Engenhão, onde nós estamos executando a recuperação dos galpões na Praça do Trem, e estamos implantando também uma nova nave do conhecimento nessa região. Pode passar. E essa é uma das principais obras também que nós temos, que é a ampliação do Parque Madureira, chegando até a Guadalupe.
Aqui são fotos da área já em Rocha Miranda, onde nós vamos entregar ainda no primeiro semestre, ainda nesse semestre, segundo semestre de 2015, esse trecho do parque. Bom, dentro da área de resultado de meio ambiente e sustentabilidade, pode ir. Nós temos um programa e uma ação dentro da Secretaria de Obras. A maioria dos programas hoje e ações, elas estão já na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria de Recursos Hídricos, né? Eu acredito que os secretários das partes poderão apresentar melhor. Nas diretrizes principais que envolvem a Secretaria de Obras hoje, a principal é ampliar o sistema cicloviário municipal nas obras que nós fazemos de grandes intervenções viárias. Pode ir. E a meta principal é alcançar, aí, ao final de 2016, 450 km de malha na cidade do Rio de Janeiro, malha cicloviária. Esse é o programa estratégico principal e o capital da bicicleta. Pode passar. E aí os índices esperados é alcançar no final do PPA em 2017. Pode ir. E a gente tem a previsão, na verdade, essa como meta física, a principal é terminar a nossa ciclovia da Niemeyer ainda em 2015. Pode passar. Então essa é a principal obra que nós temos hoje em andamento, obra cicloviária, que é na Avenida Niemeyer. É uma obra muito difícil, na verdade, de se executar, porque ela no fundo é toda, vamos dizer assim, feita pendurada ali no costão rochoso, né? Vocês podem perceber que nós temos que executar contenções, temos que executar também esses pilares na encosta, e no início da madrugada, ao fechar a Avenida Niemeyer, com a ajuda de guindastes, nós conseguimos fazer o lançamento dessas lajes pré-moldadas e, consequentemente, dar a cara aí da nova ciclovia. Pode passar. Aí, como eu mostrei, há uma foto de um guindaste. Essa é a operação que nós temos na madrugada, ao longo de 5 horas na madrugada, Niemeyer fechada, para a gente fazer o lançamento desses pilares e também das lajes pré-moldadas. Pode passar. Bom, dentro da área de resultado de transporte, a terceira da nossa secretaria, que envolve a nossa secretaria, nós temos aí na composição do PPA 4 programas, que envolvem a SMO, 10 ações e 10 produtos. Pode passar. As diretrizes principais é melhorar a mobilidade na cidade de Janeiro, expandindo e modernizando o sistema estrutural de transporte de alta capacidade, principalmente com a implantação dos corredores de BRTs. Pode passar. E as nossas metas principais é concluir as obras da Transoeste, né? Já concluímos e estamos operando também a Transoeste e a Transcarioca. Vamos concluir a Transolímpica e a Transbrasil, ela somente será concluída em 2017. Pode passar. Então, dentro dos programas estratégicos, nós temos Transolímpica, Transoeste e Transbrasil. A Transcarioca ela já está em operação, não tem mais nenhuma obra prevista para se executar nesse corredor. Pode passar. Dentro da Transolímpica, esses são os índices esperados, alcançamos aí 16 quilômetros de execução de via entre Deodoro e Jacarepaguá, ou seja, no trecho da concessão. E aí estamos a previsão para 2016, na verdade a grande fase da obra da Transolímpica se decorre ao longo desse ano, e em 2016, no início ali do primeiro semestre, a gente vai entrar mais na fase final de execução, de acabamentos e do início da operação, propriamente dito. Pode passar. Aí são algumas obras, para que vocês conheçam. Essa é a execução do túnel na Transolímpica, a chegada no túnel ali no Sulacap. Isso é um corte da montanha que nós tivemos que fazer para criar a pista. Pode passar. Aqui já é em trocamento da Avenida Salvador Allende, com a Avenida Bandeirante. Ô Sérgio, aquelas outras fotos não entraram não? Que eu separei ontem? Ah, está no seguinte. Aqui são drenagens que a gente está executando. Esse aqui nós está em fase de licitação agora na Transolímpica, é um terminal de BRT e alimentadores que vai ser construído ainda para 2016, na região ali da Marechal Fontinelli, ali na área do Cefap, onde tem a Polícia Militar. Essa é uma sessão que a Polícia Militar fez para a gente. E em contrapartida, volta só essa foto aí para você. Volta aí mais, volta por favor. Só para explicar isso. Volta mais uma. Não, volta. Você está avançando. Não, você está avançando. Tem que voltar.
Clica lá e volta aí. Oi? Tá voltando agora. Aí. Não, mais uma. Então, se vocês puderem observar, do lado esquerdo ali, nós temos uma companhia da PM, tá? Aquela companhia da PM, ela foi segmentada, ela foi cortada pela Transolímpica, que está aqui ao centro, né? Do lado daquele retângulo amarelo é onde nós construiremos o terminal. Essa companhia, uma das contrapartidas que nós temos aí com a PM, é executarmos provisoriamente uma edificação dentro da área do Cefap, para que essa companhia não seja mais partida ao meio, vamos dizer assim, né, segmentada pela Transolímpica. Então, essa é uma licitação que nós já lançamos. Apesar de parecer de ser uma obra para o Estado, na verdade, é uma contrapartida que nós tivemos para poder obtermos a cessão desses terrenos aí dentro da área da PM, no Cefap. Pode passar agora, Sérgio. Pode avançar. Aqui são mais fotos da Transolímpica, já lá no trecho de Magalhães de Basto, já próximo à área do Parque Olímpico de Deodoro, né? Aqui são em áreas do Exército, em áreas militares do Exército. Também nós tivemos que fazer uma contrapartida financeira para o Exército Brasileiro, para que essa área fosse cedida, mas com isso também nós deixamos de desapropriar mais de 600 imóveis que existiam aqui ao lado esquerdo, mais abaixo aqui da imagem, né? Nós entramos para dentro da área do Exército e livramos aí as famílias aí dessas desapropriações. Pode passar. Aí também é dentro da área do Exército ainda, já com a via já com a terraplanagem toda pronta. Pode passar. Aqui é uma foto mais atual, ao fundo lá é o Cefap, a área da Polícia Militar, e aqui mais à frente é já uma estação, uma estação da Transolímpica já sendo montada, uma estação dupla, uma estação parador expresso. Pode passar. Aqui já chegando na área de novo dos túneis, aqui é onde vai ter a praça de pedágio da via. Pode passar. Aqui já é em Jacarepaguá, na região lá da Boiúna, na saída sul do túnel aqui ao lado esquerdo, né, está a saída sul do túnel principal, e à direita ali tem um outro túnel, um pequeno túnel de 200 metros, que vai passar sobre a estrada da Boiúna. Pode passar. Aqui já é também uma outra imagem, já em Jacarepaguá, tudo já foi desapropriado nessa região, as obras encontram-se em pleno andamento. Pode passar. E na Transoeste, no caso, nós temos aí somente o índice esperado de 60 quilômetros para a gente chegar, de implantação do corredor. Isso se dará com a execução da obra que nós estamos fazendo agora entre o Jardim Oceânico e o Terminal Alvorada. Pode passar. E aí a nossa previsão é finalizar essa obra no início logo de 2016, para quem entre a operação com o metrô, com a linha 4 do metrô. Pode passar. Então aí já são algumas fotos dessa obra, né? Pode passar. Aí já é a execução do pavimento rígido, ele praticamente já está com o pavimento rígido todo concluído. Nós já vamos entrar, e já estão sendo executadas as estações nesse trecho, e a ponte também, a nova ponte sobre o canal de Marapendi. Pode passar. Aqui é uma obra que nós estamos licitando, é a ampliação do terminal Alvorada. Aquela área do Detran, na Barra da Tijuca, ela está saindo dessa região do Alvorada, indo lá para a área do Recreio dos Bandeirantes, onde a Secretaria de Conservação está fazendo uma infraestrutura, né, para que o Detran ocupe essa área, lá próximo ao Recreio Shopping. E com isso nós vamos ampliar o terminal de BRT e o terminal de alimentadores na Alvorada, permitindo uma melhora aí nos sistemas da Transcarioca e da Transoeste. Pode passar. E a Transbrasil, no fundo, na verdade, essa é uma obra que só ficará pronta mesmo em 2017. Nós temos uma previsão de ter 32 quilômetros de corredor de BRT entre o centro e Deodoro. Aqui é a previsão que nós temos para 2016, dentro da LDO, nós vamos executar 376 mil metros quadrados de obra. Vamos aí estar construindo os grandes viadutos que nós temos de acesso aos terminais Margarida e Missões,
e vamos também trabalhar na pista, vamos estar trabalhando nas pistas em alguns pontos, como na região entre a Penha até Guadalupe e também aqui no trecho final entre Ramos e Caju. Pode passar. Aqui já são fotos já da laje estaqueada, né, que está sendo executada. Esses 3 quilômetros iniciais da Transbrasil, que é do Caju até ali a Manguinhos, é onde nós temos os maiores problemas de solo. Então, para executar o pavimento rígido, para que ele não tenha nenhum problema futuro de recalque, nós temos que fazer aquele preparo do solo, nós temos que fazer fundações, laje de concreto armado, para posteriormente vir o piso do pavimento rígido, o piso em concreto. Pode passar. E aí já é com acabamento, já para entrar o pavimento rígido, que essa madrugada nós iniciamos já a execução desse pavimento. Pode passar. E aqui um programa que nós temos de Rio Obras Viárias, é um programa complementar, pode passar, onde nós temos diversas ações, principalmente a construção de obras de artes especiais e a implantação de urbanização e revitalização de algumas vias públicas na cidade. Pode ir? São melhorias também de espaços urbanos, aqui a maioria desses espaços também são feitos em conjunto com a Rio Urbe. E a grande obra que nós temos é a implantação da via do Elevado das Bandeiras, a nova duplicação do Joá, que é a previsão também de finalizar no início de 2016. Pode passar. Aqui são algumas obras de artes especiais que estão em execução, algumas passarelas, essa aqui na Avenida dos Campeões, em função lá do BRT, nós estamos executando uma passarela definitiva, para retirar a passarela provisória que encontra-se em andamento. Pode passar. Aí são fotos, essa é uma foto da passarela provisória, no qual a gente está construindo a definitiva. Pode ir. Essas aí já são as rampas da passarela definitiva já em execução. Pode passar. As fundações para execução da travessia principal sobre o canal, sobre o Rio Ramos. Aqui já é também uma solicitação da comunidade ali do MERC, com a implantação do DRT Transcarioca. Existe um sinal de trânsito, mas houve uma demanda muito forte aí para a construção de uma passarela para acabar com o sinal, e nós estamos construindo essa passarela em frente ali ao Conde do MERC, em Jacarepaguá. A grande dificuldade na execução dessas passarelas é exatamente o remanejamento das linhas da Light, das linhas das empresas de telecomunicações, para que a gente possa fazer o lançamento aí da passarela em si, né? Isso às vezes demanda alguns atrasos. Essa passarela mesmo nós tivemos algum atraso por causa da Light, no remanejamento dessas redes aéreas. Pode passar. Essa já é uma outra passarela que a gente está começando agora, que vai fazer a ligação do terminal em Madureira de trem, terminal ali e com o terminal de BRT. Então, na verdade, as pessoas não vão precisar mais descer o terminal pelo terminal do trem, vão fazer uma integração direta entre o terminal do BRT e a plataforma, o mezanino da plataforma ferroviária, na estação de Madureira. Pode ir. Aí são fotos da passarela já pronta. Pode ir, na fábrica. E essa é a última que nós estamos executando, na Niemeyer, na comunidade da Chácara do Céu, para ter um acesso seguro, uma travessia segura nessa comunidade. Pode passar. Aí são fotos da execução da obra. Pode passar. Mais uma. Bom, dentro da construção e recuperação de obras de artes especiais, nós temos o nosso programa de revitalização de túneis. A previsão aí para o ano de 2016, a gente vai estar trabalhando em 2 grandes túneis, é o túnel Rebouças e o túnel Noel Rosa. Esses túneis eles terão, na verdade, a recuperação com esses revestimentos, essas placas de concreto, que a gente vem implantando aqui nos túneis da cidade. Acho que o maior exemplo aqui era a maior caverna que nós tínhamos na cidade do Rio de Janeiro, que era esse túnel Martins Sá aqui no Riachuelo, que liga a rua do Riachuelo, e nós aí deixamos o túnel hoje em condições de qualquer cidade de primeiro mundo. Então tem toda a troca de iluminação. Aqui é o Noel Rosa, onde nós trabalhamos nas 2 lajes, também fazendo o mesmo trabalho, colocando essas placas, fazendo depois a pintura com essa tinta anti-pichação e com lavagem rápida, e modificando toda a sinalização horizontal, vertical e a iluminação com LED, para poder deixar o túnel bem claro. Pode passar.
E aí, aqui dentro desse programa também, nós temos algumas passarelas provisórias que serão executadas aí na área ali da Barra da Tijuca, em função dos Jogos Olímpicos. Essa é a principal passarela, ela vai ligar o Terminal Olímpico ali na região da Salvador Allende de Abelardo Bueno com o Parque Olímpico da Barra. Pode passar. Aí é uma outra, ligando ali a Vila dos Atletas até ao Rio Centro e ao Parque dos Atletas. Pode passar. E essa aqui é uma passarela também definitiva, que nós executaremos, ali na altura do Rio 2. E aquele vermelho é a passarela provisória, que será estendida até a entrada do Parque Olímpico da Barra. Pode ir. E aqui dentro da obra do elevado do Joá, essa aqui é uma foto para os senhores terem noção de como é que está a execução dos túneis. Tanto o túnel que a gente chama túnel do Pepino, que é aquele de São Conrado, quanto o túnel do Joá, que liga a Barra da Tijuca. O túnel do Pepino já está quase aberto. Ao final desse mês agora, a gente deve estar fazendo a perfuração completa. E o túnel do Joá, aí no início de julho, a gente deve estar fazendo a perfuração e, consequentemente, já entra na fase de acabamento e pavimentação e drenagem dos túneis. A GeoRio realmente deu uma celeridade muito rápida na abertura desses túneis. Pode ir. Pode passar. Aí é o túnel do Pepino ainda, pode ir. Aqui já é a saída na Barra da Tijuca, né, desses túneis. Na chegada ali da Barrinha, pode passar. Aqui já é a duplicação do elevado, né, a construção do novo elevado. Isso é uma treliça que vai fazer o lançamento das vigas. Também nos próximos dias a gente vai começar essa operação. Pode passar. Aqui são fotos dos pilares, né, desses novos pilares que estão sendo construídos. Pode passar. Aqui já é a chegada na Barra da Tijuca, onde nós também temos uma nova ponte, paralela àquela ponte existente. Aqui já é um outro método de lançamento, que a gente chama de balanço sucessivo, já com o equipamento já posicionado para começar a fazer o primeiro lançamento das aduelas de concreto. Pode passar. E aqui é a chegada em São Conrado, essa obra também do elevado, da duplicação do elevado, a gente vai executar a ciclovia entre a Barra da Tijuca e São Conrado. Consequentemente, com a ciclovia da Niemeyer, as pessoas vão poder passear por toda a orla da cidade, desde a Praia da Macumba até chegando lá ao MAN, né? Até chegando no aeroporto Santos Dumont, através do sistema cicloviário. Bom, é isso que eu tinha para apresentar, vereador, em relação à LDO em 2016. Obrigado. Hein? Obrigada, secretário. Eu tenho aqui alguns questionamentos feitos pela equipe técnica da comissão, e eu vou dar uma de eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Na verdade, quando nós perguntamos sobre metas para 2016, eu entendo que deva ser complicado para a RIURB sinalizar essas metas, porque a RIURB é meramente executora, então ela não planeja. Então, ela faz um ED planejado pela Secretaria de Educação. Ela entra com uma intervenção da Rio Águas, planejado pela própria Rio Águas. Ela faz uma intervenção de nave do conhecimento, que é feito pela Secretaria própria de Ciência e Tecnologia. Então, eu acho que a RIURB ela não tem como estar definindo suas metas para 2016. Eu acho que ela pode apresentar, assim como a Secretaria de Obras, o que está previsto continuar em 2015 ou continuar em 2016, como é o caso dos BRTs. Então, isso inviabiliza qualquer questionamento, inclusive por regionalização dessas ações. Até fiquei ali prestando atenção quando o secretário falou ainda tem 5 conjuntos previstos, porque já deve estar em fase de licitação, porque não tem como estar planejando nada das outras secretarias, como mera executora que a RIURB é. Então, assim, estou passando a palavra para o secretário ou para o nosso presidente da RIURB, para que a gente deixe registrado
por que a RIURB ela não tem como regionalizar por AP as suas intervenções futuras. Então, porque senão essa cobrança ela fica sempre documentada nas audiências públicas como não tendo sido cumprida. Então, é importante que a gente já deixe logo registrado e, no futuro, esse tipo de questionamento não será mais feito para a Secretaria de Obras. Não, obrigado. Bom, vereadora, a senhora, como bom conhecedora do sistema orçamentário de finanças da Prefeitura, já disse tudo. No fundo, a RIURB, a Empresa Municipal de Urbanização e de Obras Habitacionais nessa cidade, né? E ela tem um caráter, na verdade, de executora de obras públicas com as metas vindas de outras secretarias, né? No caso, por exemplo, da nossa fábrica das escolas, que estamos executando, quase 136 escolas aí ao longo, até o final de 2016, essa meta, na verdade, ela é uma meta, é um planejamento da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação, ela passa para a RIURB tudo já planejado, os terrenos, os locais, e o que os arquitetos e engenheiros da RIURB fazem, na verdade, é fazer os projetos, executar os orçamentos e passar para aquela secretaria afim para que ela disponibilize o recurso orçamentário e, com esse recurso orçamentário disponibilizado, a RIURB possa licitar e executar essas obras planejadas por essas secretarias. Então, de fato, a gente não tem como, na RIURB, dizer claramente qual obra que vai ser executada, porque, de fato, cada secretaria, né, que quer executar dentro das suas possibilidades orçamentárias alguma obra, ela vai solicitar isso e vai planejar no futuro, trazendo depois para a RIURB. Maravilha. Eu queria passar a palavra para o vereador Rafael Luizio Freitas, que fará alguns questionamentos à secretaria. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Rosa, vereador João Cabral, secretário Alexandre Pinto, subsecretária Sandra, Armando, presidente da RIURB, Márcio da GeoRio, Luiz Carlos da CGO. Em primeiro lugar, queria aqui fazer um agradecimento, reconhecendo todo o trabalho da equipe técnica da Secretaria de Obras, em especial a GeoRio, pelo trabalho realizado pela sua equipe na Engenheiro Gama Lobo e Vila Isabel. Ali foi um caso muito complexo. Eu lembro que desde 2009, foi no dia em que eu assumi a função de administrador regional, houve aquele desmoronamento, inclusive com o falecimento de uma pessoa. E desde então, por etapas, a Prefeitura, através do prefeito Eduardo Paz, do secretário Pedro Paulo, da equipe da Secretaria de Obras, iniciou todo o trabalho de planejamento, execução de serviços necessários, e hoje a gente está em processo de finalização ali. Então, pela dificuldade, complexidade daquelas intervenções, nesses parabéns. E continuando em Vila Isabel, uma das questões que mais preocupa e interfere na qualidade de vida dos moradores é o túnel Noel Rosa. E, felizmente, né, saiu publicada, se não me engano, a licitação para a obra do túnel. E, então, acho que isso vai ser importantíssimo ali para os moradores do bairro, da região, e também para aquelas pessoas que usam e cruzam efetivamente o túnel no seu dia a dia. A primeira pergunta, então, é quando iniciam essas obras do túnel Noel Rosa? A segunda pergunta diz respeito ao Engenhão, né, natural. Eu sempre estive atento ao Engenhão, ao entorno do Engenhão, e, pelo que a gente percebe, as obras de restabelecimento da cobertura do estádio estão finalizando. Então, a segunda pergunta também é essa: qual o prazo previsto, em qual mês está previsto realmente o término da obra da cobertura do Engenhão? E já solicitar, vocês com o Armando, alguma equipe técnica que ele direcione para a gente fazer uma vistoria ao local. A terceira pergunta, né, aí já é mais por causa de um pedido de alguns moradores da área, ali no bairro Maravilha Engenho de Dentro. Está no escopo da obra o plantio de vegetais ali no entorno do estádio, ou existe pelo menos
algum entendimento com a Secretaria de Meio Ambiente para que haja o plantio de árvores ali? E a última pergunta, desde o ano passado, também estava prevista uma obra, uma pequena intervenção de drenagem ali no encontro das ruas Caxambi com a Avenida Dom Helder Câmara. Parece que faltou um pedaço do final dela. Aquilo vai ser necessário mesmo fazer aquela intervenção? Existe a previsão ou não vai ser feita essa intervenção? São essas perguntas só que eu queria deixar, e mais uma vez, dando os parabéns para toda a equipe técnica da Secretaria de Obras, pelo trabalho que vem desenvolvendo e pela importância, relevância que vocês vão ter até o ano que vem, no ano das Olimpíadas. Obrigado. Bom, obrigado, vereador Rafael, pelas doces palavras aí em relação à nossa equipe técnica da Secretaria. Em relação às obras do túnel Noel Rosa, nós já assinamos o contrato com a construtora. A construtora, se não me engano, se chama Engresh, que vai executar a obra. O Dantas, o nosso coordenador de projeto, que eu estou vendo aqui, ele ontem já estava nas discussões finais com a Sete Rio para ver a questão de portaria de interdição do túnel. Algumas obras a gente vai ter que fazer durante o dia, são obras diurnas também. E eu acredito que ainda esse mês, ainda no mês de maio, a empresa começa a execução do seu canteiro de obras. Consequentemente, ao longo do mês de junho, eles já vão começar os primeiros serviços aí no túnel Noel Rosa. Tá? No caso do Engenhão, os trabalhos na cobertura especificamente, eles se findam agora no mês de maio, e nós ficaremos ali até julho fazendo trabalhos finais de acabamento, alguma coisa ainda de limpeza, e depois a desmobilização de canteiro especificamente, e a retirada daqueles escoramentos ainda que estão faltando, né? No caso do bairro Maravilha Engenho de Dentro, que está sendo executado em conjunto com as obras ali do entorno do Engenhão, o plantio de árvores, ele faz parte do escopo do programa, não do escopo da obra, do contrato, com a construtora, e sempre esse plantio ele é executado pela Secretaria de Meio Ambiente, assim como a Secretaria de Conservação, ela faz a revisão da iluminação através da Rio Luz, onde é necessário, e também a colocação das placas de informação de ruas, aquelas placas de sinalização das ruas. Em relação a Dom Helder Câmara com a Caxambi, realmente ainda falta finalizar a obra de drenagem. Esse contrato foi um contrato que nós tivemos uma rescisão com a construtora. A construtora estava muito mal das pernas e aí resolvemos fazer uma rescisão contratual e ainda tem uma previsão de uma nova licitação para que a gente possa finalizar essas obras de drenagem que estão faltando e também possa ser concluído o projeto de urbanização desse trecho da Dom Helder Câmara, que é um projeto muito parecido da época do Rio Cidade ainda, que é fazer uma grande intervenção de infraestrutura, grande parte até já está pronta, desde o viaduto de Del Castilho até a altura ali do Norte Shopping. Tá? Passar a palavra para o vereador João Cabral, que também fará alguns questionamentos. Bom dia. Bom dia a todos, vereadora Rosa Fernandes, vereador Rafael de Freitas, secretário Alexandre Pinto, Armando, Márcio José, enfim, a toda a equipe da Secretaria de Obras e a todos presentes. Primeiramente, parabenizar pelo brilhante serviço, execução, ordenamento, sempre buscando o melhor serviço com o menor preço. Eu queria, de coração, agradecer a todos os funcionários que se dedicam nesse trabalho bastante pesado, sem horário, sem dia, que mostra o brilhantismo da capacidade do funcionário municipal. Secretário, a gente tem uma atuação muito grande ali no BRT, na área da Leopoldina, e além de sugerir algumas estações de mudança de locais, com menor custo, com menor desapropriação, e ligação, principalmente a estação de Olaria, ligação com a linha férrea,
A gente sente falta hoje de uma estação do BRT especificamente no centro de Ramos. Nós temos uma em Olaria e a próxima de Ramos é lá no final, quase ligação da Emílio Zaluar, ligando, que é chamada Cardoso de Moraes. No centro do bairro de Ramos, realmente a gente não tem uma estação, então eu queria que houvesse a possibilidade de um planejamento na Vassalo Caruso, e não há nenhuma desapropriação no local, e sim numa área remanescente da própria Transcarioca, uma localização especial e que atenderia a demanda do morador do centro do bairro de Ramos, se deslocando. Hoje ele vai ou para a Olaria, ou lá para o final, quase em Bom Sucesso, na Cardoso de Moraes. E nesse local específico, secretário, a possibilidade é muito grande, porque tem o terreno já livre, entendeu? Ou seja, e você tem uma ligação através da rua Diomedes Trota, ligando até o Complexo do Alemão, quer dizer, você favoreceria até os próprios moradores ao acesso ao BRT. E levando em consideração os moradores do lado da Rua Uranos. Quando a gente passa para o outro lado da Leopoldina Regos, nós temos uma passarela que ela não tem rampa, ela é só escadaria. Então, o acesso que o morador do lado da Leopoldina Rego tem para o BRT, ele é muito difícil, porque essa falta de rampa para nós dificulta em demasia esse acesso. Ou ele vai para o centro de Olaria, pelo mesmo lado da Leopoldina Rego, ou ele vai até o final para pegar Cardoso de Moraes. Então eu queria ver com bons olhos, realmente com coração, a possibilidade dessa rampa ali que liga Vassalo Caruso a João Silva em Ramos, com essa possibilidade de rampas nessa passarela já existente. Eu não vejo grande dificuldade, porque existe possibilidade de terreno, até mesmo, não sei o acordo que possa ter com a Supervia, de adentrar um pouco aquele muro da Supervia, para que se faça uma passarela num sistema de círculo, para ter o acesso ao outro lado da Vassalo Caruso. Então, fica aqui a minha sugestão dessa construção do BRT no centro de Ramos e dessa criação de rampa na passarela. Vereador João Cabral, as suas sugestões, a primeira da estação de BRT, né, realmente hoje nós temos uma estação na rua Eutevina, né, que dá acesso ali à Olaria, faz direto uma ligação com a estação ferroviária de Olaria, e nós depois só temos a lá da Viúva Garcia, lá na Cardoso de Moraes. Eu vou levar esse pleito para a Secretaria Municipal de Transporte, porque eles têm que realmente estudar em função da operação lá do sistema de BRT. E logo que tem essa resposta, a gente poderá avaliar se é a possibilidade da construção dela. E da troca de rampa na passarela, nós temos que conversar isso com a Supervia, porque essas passarelas sobre linha férrea, na verdade, elas são passarelas ferroviárias, né, sobre o domínio ferroviário. Mas eu conversarei com o Carlos José da Supervia, acho que realmente é importante isso, né, principalmente com a questão de acessibilidade. É óbvio que a gente tem que verificar a questão de ter espaço físico em função das calçadas serem muito estreitas ao longo do ramal ferroviário. Eu quero registrar a presença do vereador João Mendes de Jesus, presidente da Comissão do Idoso, vice-presidente da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Quero registrar ainda as presenças do senhor Carlos Augusto dos Reis, analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Fazenda, senhor Luiz Carlos da Rocha Silva, já registrei, coordenador geral de obras da Secretaria Municipal de Obras,
Carlos Eduardo Lima do Rego, da Secretaria de Fazenda. Senhor Pedro Carlos Vieira Beltrão, auditor de controle externo do Tribunal de Contas. João Marcos Vidal, analista de planejamento e orçamento da Secretaria de Fazendas. Sérgio Gonzaga de Araújo, assessor de orçamento da RIURB. E Carlos Dantas de Campos, coordenador-geral de projetos da Secretaria Municipal de Obras. Tenho ainda aqui, isso é só para quem tem muito prestígio mesmo, um ofício do excelentíssimo senhor vereador Marcelino de Almeida, dirigido ao senhor secretário de Obras Alexandre Pinto. Sirvo-me do presente para informar que, por compromissos assumidos anteriormente, não poderei estar presente à audiência pública com a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Outrosim, aproveito a oportunidade para parabenizar o secretário pelo comparecimento a esta Casa de Leis, uma vez que seu conhecimento sobre sua pasta em muito elucidará nossas dúvidas sobre obras em execução e as previstas para 2016. Atenciosamente, vereador Marcelino de Almeida. Isso é um privilégio só para quem tem prestígio. Primeira vez que eu vejo isso aqui na audiência pública. Muito prestígio esse secretário. Mas então, queria convidar o nosso vereador, professor Célio Luparelli, eterno agora, já adotado suplente dessa comissão, para que ocupe a tribuna. Senhora presidente Rosa Fernandes, senhores vereadores componentes da mesa, da comissão de finanças, senhor secretário Alexandre Pinto, demais componentes do corpo técnico da secretaria, eu gostaria de colocar duas situações para contar com a ajuda do nosso ilustre amigo Alexandre Pinto, amigo mesmo, de longa data, né? Tive o privilégio, quando fui administrador regional de Jacarepaguá, de tê-lo, né, trabalhando lá junto à nossa área. É claro que primeiro eu gostaria de parabenizar o secretário pela exposição, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da secretaria, bem como a toda a sua equipe técnica. Realmente a gente reconhece o seu belo trabalho, que não é de hoje, né? O senhor realmente é uma pessoa muito exitosa e muito importante para o nosso município. Então, eu queria colocar duas situações. Uma, em relação ao bairro Maravilha, observamos que, salvo engano meu, tá? Em Jacarepaguá, esse programa 0353 não chegou com a mesma intensidade que em outras áreas da cidade. Nenhum ciúme vem aí, tá? Mas apenas uma constatação. E Jacarepaguá vem crescendo demograficamente, como o senhor sabe, de uma maneira assim espantosa. Então nós perguntamos se há possibilidade de inclusão desse programa no bairro com maior intensidade e até aproveitamos para esclarecer que já formulamos pedido a essa secretaria, bem como o nosso prefeito Eduardo Paz, para os bairros Maravilhas, na Praça Seca e no Valqueire. Então essa é a primeira colocação. É uma prioridade para nós, já até mapeada na Praça Seca e no Valqueire. Em segundo, uma situação que nós visitamos ali no Mato Alto, em Jacarepaguá, nós constatamos que com as obras de implantação do BRT Transcarioca, na altura da estação do Mato Alto, o nível do sistema de águas pluviais e de rede de esgoto foi alterado e ficou abaixo do que era antes. Isso provoca a retenção das residências da comunidade da Chacrinha, retenção desses fluidos, né, tanto de água pluvial como de material oriundo do esgoto. E se há, portanto, uma possibilidade de uma vistoria, avaliação e medidas para sanar esses problemas seríssimos que nós vimos, por exemplo, uma senhora de 80 e poucos anos que vive apenas com uma neta, com problemas sérios de retenção na sua residência, no seu entorno. Muito obrigado, é só isso, um bom trabalho para todos.
Queria, aí já questionamentos mais pontuais, eu queria perguntar ao presidente da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, que iniciou-se uma intervenção na rua General Queiroz Sayão, no bairro de Irajá, e demoliram o muro para que pudesse iniciar o trabalho. E aí identificou-se que precisava rever o projeto. Ocorre que a moradora está tendo que conviver com esse muro derrubado, com a preocupação de invadirem a casa dela. Pergunto se já tem uma previsão de reinício dessa intervenção, porque foi feito um apelo e eu tenho que dar uma satisfação para os moradores. Acho que teve algum problema com relação ao projeto que foi apresentado, mas, de qualquer forma, talvez uns tapumes pudesse dar uma certa proteção ao morador, enfim, à vizinhança, porque eles estão completamente desprotegidos. Bom dia, vereadora Rosa Fernandes. Tenho a dizer que eu já mandei verificar essa situação e vou pedir para que a gente faça essa proteção o mais rápido possível para evitar que ocorra qualquer problema lá para a moradora, tá? Então já está no radar. Muito obrigada. Queria perguntar ao nosso presidente da RIURB, existe um ED na Pavuna, mais especificamente na JJ Ferreira, na rua JJ Ferreira, e foi identificado alguma falha de execução numa parte de reboco da área de lazer, na quadra, mais especificamente, um acesso do ED, e que, por alguma razão, esses rebocos caíram. E a RIURB mandou um técnico para o local que identificou que foi uma falha de execução. Pergunto ao presidente se essa empresa já foi notificada e devidamente punida pelo risco que isso poderia ter causado a um funcionário ou uma criança daquele ED. Bom dia, vereadora, demais membros da mesa. Já sim, vereadora, um EDI na Pavuna, onde aconteceu uma falha na execução do embolso, parece que faltou o chapisco, exatamente. E a empresa foi notificada, imediatamente o conservando entrou para desplacar, para não ter mais riscos para cair em alguma criança, algum funcionário, e a empresa foi notificada para entrar sim. Maravilha. Queria voltar a palavra, então, aqui para o vereador João Cabral. Nós estamos indo para o órgão. Eu quero falar, a gentileza de falar com o Armando. Com muita dificuldade, a gente conseguiu o projeto Rio Com no conjunto Duque de Caxias, ali em Ramos. Doutor Armando, a gente está tendo muito problema com aquela empresa, muito. E o ruim disso é que com dificuldade você consegue essas obras, e quando você consegue, a empresa, eu não sei se por falta de estrutura, a fiscalização está tendo, mas eu queria ver a possibilidade de uma coisa mais drástica mesmo, até com a empresa, porque a reclamação, ou melhor, corrigindo, as reclamações dos moradores são assim enormes. Você consegue realizar um serviço e, no entanto, está tendo uma reclamação maior do que se não tivesse a obra. Então, eu gostaria, doutor Armando, a possibilidade de uma coisa mais contundente contra a empresa, até mesmo a revogação do contrato assinado, porque está deixando a desejar muito, prejudicando em demasia os moradores. Chegou a dar o ponto de nós termos que ir ao local e nós retirarmos andaime para que as pessoas possam sair de casa, porque eles abandonaram os andaimes deles lá. Fora outros
outros mal feitos realizados nos prédios. Eu fico muito grato pela essa atenção e aguardando um retorno. Fica com Deus. Obrigado. Passar a palavra para o secretário, para que ele possa responder ao vereador Célio Luparelli e o vereador João Cabral. Bom, só em resposta ao vereador Célio Luparelli, em Jacarepaguá, nós tivemos alguns projetos do Bairro Maravilha no passado. O maior deles realmente foi na Praça Seca, né, numa área da Praça Seca. Temos ainda levantamentos de outros projetos do Bairro Maravilha na Praça Seca, que é realmente a região de Jacarepaguá mais antiga em sua urbanização. E realmente é a que requer hoje a maior atenção do poder público em função do que acontece muito na Zona Norte, onde nós temos aí bairros com mais de 80 anos e que realmente a infraestrutura ela já está passada. Então, consequentemente, eu acredito que a Praça Seca ela vai ser ampliada ainda no projeto Bairro Maravilha. Na questão de Jacarepaguá, em relação também às obras de Bairro Maravilha, nós temos em outras localidades, mas são mais pontuais e são obras, no fundo, de infraestrutura, como na Zona Oeste, na região de Santa Cruz, Campo Grande, onde temos a execução de obras com infraestrutura de drenagem, esgoto, água potável e a urbanização das ruas. Isso está acontecendo agora na Chácara. Nós estamos com o Bairro Maravilha na região da Chácara, exatamente em função das ruas, muitas ruas serem terra. E nessa questão ali da estação do Mato Alto, eu vou pedir para dar uma olhada. Realmente ali sempre foi um ponto crítico de drenagem complicado, por causa da chegada da chacrinha, muito material solto, muita terra, né, que vem lá de cima, e sempre estava entupindo ali os bueiros, e o sistema de esgoto ali também ele funciona muito ruim, né? Isso aí eu vou estar passando para a SEDAI, para a SEDAI ela poder também estar olhando essa questão do sistema de esgoto ali na Cândido Benício. Secretário, nós recebemos um vídeo da comunidade da Kelson, e esse vídeo, claro, poderia ter sido passado... Bom dia, eu tô aqui. Esse vídeo poderia ter sido passado tanto na audiência da conservação, quanto na audiência da Rio Águas. Mas, como ele chegou ontem, nós, então, optamos por apresentar para a Secretaria de Obras. Eu acho que vocês têm condições melhores de, no local, identificar qual seria a intervenção e para onde deveria ser encaminhado. Acho que é uma apresentação que a mim me choca, apesar de ser uma coisa comum, de rotina, mas que precisamos dar uma certa atenção a essa situação que encontra-se a comunidade da Kelson. Pode começar. Bom dia, eu estou aqui na rua José Sarney com o Dico. Ele vai explicar um pouco o que está acontecendo na rua dele. Pode falar. A minha rua, você está vendo aí, ó, de 8 dias está tudo cheio aí, top, tudo é tudo cheio. A água de esgoto, não tem como nem eu passar para casa. Eles já vieram desentupir, Tico? E não resolve o problema. Tá? A gente vai estar passando esse vídeo para nossa página para ver se eles podem resolver o que está acontecendo aqui na rua de vocês. Tem mais deficiente sem ser você, idoso nessa rua? Tem mais, tem. E como é que tu faz para atravessar? Tem que ir pulando aí, pelos cantinhos, passando pelos cantinhos. Tava me contando que já teve até se mudar de casa, né? Tá bom, a gente vai passar esse seu vídeo para os órgãos públicos para eles estar resolvendo o problema amanhã, tá bom? Beleza. Aí a gente fala o que está acontecendo, entendeu? Isso aqui não é água de chuva, não, é água de esgoto. Olha o carro passando, olha a dificuldade. Meu Deus, isso aqui tá uma vergonha. Então, é isso. A gente também não sabe se tem alguma participação, ou deveria ter, da própria SEDAI. Enfim, como a gente não consegue identificar a origem do problema... Oi? A gente não sabe a origem do problema, então pediria que o secretário pedisse a um técnico que desse uma avaliada. Vou passar a palavra, então, para o vereador João Cabral. Vereadora, só para reforçar o vídeo,
formalizar que realmente não está editado, não é profissional, são os próprios moradores que fizeram, então é a realidade crua e nua da situação do local. Quero até parabenizar os moradores e a nobre vereadora por essa amostragem dessa situação ruim para a gente. Vereadora, com certeza eu vou tomar as providências hoje, vou mandar um técnico para lá, para avaliar e pedir aí ajuda dos nossos colegas da Secretaria de Conservação o mais rápido possível para ver se pelo menos uma Ciuerjet e um Vacol conseguem atenuar esse problema e tentar descobrir as origens aí desse problema. Tá? Esse é um compromisso meu. Obrigada, secretário, porque em condições normais já é complicado, imagine uma pessoa deficiente ficar ilhada, enfim. Queria voltar a palavra então para o vereador Rafael. Aproveitando o gancho do vereador João Cabral com relação aos conjuntos habitacionais, que acho que são obras e reformas importantes para o contexto da cidade, né, esses conjuntos que não teriam condições de fazer a reforma por si só. Só duas situações específicas, uma inclusive foi vistoriada agora há pouco tempo por um técnico da Rio Urbe, no Lins, na Rua Maria Luísa 30, onde houve algum problema na obra que ela ainda não finalizou, já era para ter terminado. Então, acho que ficaram faltando alguns pontos. E o outro é na Rua da Abolição 189, fica ali ao lado daquele viaduto novo agora que fica próximo ao Engenhão, né, que liga os dois lados ali da Abolição. Esse da Rua da Abolição está com problemas aqui na caixa d'água e acho que ainda está dentro da garantia, do período de garantia da obra. Então, são essas duas situações específicas que eu solicito para que sejam, né, vistas e colocadas em prioridade para que os moradores consigam resolver seus problemas lá. Obrigado, Armando. Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a todos os vereadores que participam conosco na condução da execução das obras dos conjuntos, porque, de fato, o olhar de vocês e junto com os síndicos, né, e com os moradores é essencial para que o objetivo final seja atingido, que é a recuperação daquele patrimônio que a gente sabe que, com muito custo, os moradores conseguem ter. Em relação às empreiteiras, vereador João Cabral, de fato, nos últimos anos, o mercado ele teve assim, um acréscimo muito forte de empresas de menor porte, né, de menor capacidade, principalmente financeira e gerencial. E esse último pacote que nós tivemos aí no ano passado de obras de Conjunto Maravilha, tivemos muitas empreiteiras que deram reduções muito fortes, muito violentas e, de fato, deixam a desejar na condução daqueles contratos. Eu, particularmente, eu acho que a gente deveria sempre evitar deixar por último a rescisão de um contrato desse, porque é sempre complicado, demorado, obras que vão ficar paradas meses e meses, até que a gente tenha nova condição de executar, e o que mais vale mesmo, acho que é um bom chicote nesses empreiteiros, entendeu? Então, o que a gente tem feito, eu e o Armando, por exemplo, na semana passada eu estive lá em Jacarepaguá com uma das empresas, que não é uma empresa, mas na verdade também precisava de uma pancada. Eu acho que isso é o que vale, a gente ir. Nosso tempo realmente hoje é muito corrido por causa dessas obras olímpicas, a gente tem estado muito presente, mas essas pequenas obras, a presença aí às vezes de um secretário, de um presidente da RIUB, de um diretor, ajuda muito a fiscalização. Um outro fato importante também é que a gente está conseguindo na RIURB ter um acréscimo na fiscalização dessas obras de Conjunto Maravilha. A gente tinha realmente engenheiros, colegas nossos, estavam sobrecarregados e não conseguiam atender a plena contento. Então, nós conseguimos aí que outros colegas da Secretaria fossem para a RIURB e o Armando direcionou exatamente para esse programa Conjunto Maravilha, lá na diretoria do Zé Cláudio, na diretoria dessas obras prediais, que é de onde, de fato, a gente precisa de um reforço humano. Eu gostaria de convidar o senhor Luiz Mário, assessor do gabinete do vereador Renato Cinco, para ocupar a tribuna. Se não tem som, a culpa é lá do outro lado.
Está ligado para ele. Bom dia a todos. Desculpe o atraso, não pude pegar a apresentação do secretário. Mas, de qualquer maneira, fazer umas considerações de natureza geral e algumas específicas. De natureza geral, eu gostaria que o secretário fizesse, não sei se foi feito na apresentação, mas um panorama da quantidade de obras que a cidade está passando. Se o secretário tem uma noção do quanto que é financiado por terceiros, ou seja, o quanto que são de obras percentualmente, 50%, 30%, 40%, 80%, das obras são financiadas por terceiros. Terceiros aí eu incluo tanto a questão do governo federal, governo federal, governo do estado, ou fruto de operações de crédito, né, empréstimos. Sei que na parte das Olimpíadas, a matriz de responsabilidade apresenta essa consideração, mas não são somente obras referentes às Olimpíadas. Em cima disso, também gostaria de saber do secretário se há alguma escala de prioridade em função dessas obras pelo seu objetivo. E aí eu gostaria que o secretário também fizesse considerações sobre 3 tipos de objetivos de obras que são complementares, né, e suplementares, mas pode ser isolados. Um primeiro é de contenção de encostas, que a gente sabe que é uma cidade que sempre necessita da manutenção das suas encostas, dado as características geográficas do Rio de Janeiro. Também por características geográficas, o outro ponto seria o escoamento de águas, né, que nossa cidade sofre bastante com enchentes. E a terceira, justamente, é a destinadas às Olimpíadas. Quanto, percentualmente, das obras que o Rio de Janeiro está colocando, qual a sua escala em relação a isso? Para ter uma ideia, na página 10 da apresentação, há um quantitativo de metros quadrados para as Olimpíadas. Se em 2015 a previsão é de atingir 819 mil, em 2016 são de 2.300.000 de metros quadrados. O contraponto fica bastante elucidativo ao perceber que, em 2014, no programa na ação 315, no programa Intervenções e Revitalização da Reestruturação Urbana, 0319, 315, que é urbanização e reurbanização de praças e áreas de lazer e áreas esportivas, não vinculadas ao projeto olímpico, estão previstos 15.000 metros quadrados para o ano de 2015. E, até onde a gente pôde apurar, somente em 2014 foram executados 426 metros. É isso mesmo, secretário? 426 metros de recuperação de praças no ano passado, que não foi ligado ao projeto olímpico. Então, a desproporção em termos de prioridade e de preferência do quantitativo de obras é significativo. Igualmente, aproveitando uma carona aqui da pergunta do vereador Rafael, só foram localizados, não sei se eu entendi bem, mas a previsão para a reforma de conjuntos habitacionais são previstos somente 5. O vereador acaba de solicitar 2 novos conjuntos habitacionais para serem reformados. Esses 2 estão inclusos nesses 5 ou a meta sofrerá uma alteração? E também o porquê dessa redução que em 2015 tinham previstos 22 conjuntos habitacionais para serem reformados e em 2016 somente 5. E outra pergunta aí pertinente já à lei orçamentária como um todo, é a falta da regionalização da localização dessas obras. É também
sem sentido que a lei de diretrizes orçamentárias não encaminhe a localização dos conjuntos habitacionais previstos para a sua reforma. Muito obrigado. Eu queria, primeiramente, pedir desculpas ao Luiz Mário, porque o secretário já apresentou alguma dos seus questionamentos, já foram apresentados pelo secretário. Então, vou pedir ao secretário que não se torne repetitivo, que responda aquilo que não foi apresentado ainda. E também, Luiz Mário é sempre um grande colaborador dessa comissão, mas hoje ele chegou atrasado e não pôde escutar a explicação que eu dei em relação à previsão da RIURB, que não tem a menor condição de ter um planejamento, principalmente em relação a conjuntos habitacionais, porque não é planejado por eles. Então, esses questionamentos de metas têm que ser feitos diretamente à secretaria que cria esse tipo de demanda. Então, eles são meros executores, então não tem como planejar. Não, a demanda não é deles. A demanda, por exemplo, do ED é da Secretaria de Educação. A demanda dos conjuntos habitacionais não parte da RIURB, parte do gabinete da Casa Civil. Clínica da Família, parte da Secretaria de Obras. Então, a RIURB é mera executora. Vou passar a palavra, então, para o secretário Alexandre Pinto. Bom dia, Luiz Mário. Em relação à sua pergunta sobre os financiamentos dos governos federais, realmente isso é a maior parte que nós temos no nosso orçamento, hoje em execução. Não vou falar sobre a LOA 2016 e os valores ainda, que ainda virão para a Câmara. São relativos ao FGTS, principalmente no programa de transporte, tá? Na meta de transporte, no programas estratégicos, em grande parte, temos financiamentos do BNDES e do FGTS da Caixa Econômica Federal. Em OGU, de fato, a gente só tem os recursos que vêm para o PAC 2 em Costas e para as obras olímpicas, os equipamentos que a gente chama não PPP, são aqueles equipamentos conveniados com o governo federal que estão sendo construídos na Barra e em Deodoro. Te diria em escala de prioridade que nas encostas nós temos um plano, um mapeamento que foi feito de todas as encostas, e com esse mapeamento, de fato, eram 119 comunidades que nós identificamos áreas de alto risco, e esse plano ele foi apresentado ao governo federal, consequentemente, grande parte dos recursos, eu acho que em torno de 85%, nós conseguimos aí com o governo federal para a execução desse plano. Agora, é claro que com toda a burocracia que nós temos no governo federal, a execução desse plano não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito árdua que nós temos aí com a GEL Rio, porque tem que ter muito controle no sistema de obras públicas pelos tribunais aí de contas, principalmente pelo TCU. Em relação à drenagem, eu pediria que na escala de prioridades fosse conversado com a Rio Águas, porque a Fundação Rio Águas hoje não está mais vinculada à Secretaria de Obras, e eu acho que é melhor esse esclarecimento ser executado pela Rio Águas. O que eu posso te adiantar só que a Rio Águas ela tem hoje também um plano de manejo de águas pluviais, tem um plano diretor de drenagem, e com esse plano diretor de drenagem, consequentemente, você tem uma escala de prioridade na execução dos investimentos, né? Principalmente aqueles investimentos que nós temos recursos que vêm de financiamento. Todos nós sabemos que as obras de drenagem são obras que envolvem recursos muito grandes, são as obras que inclusive são as mais caras que nós temos na engenharia, né? Além das obras de transporte, principalmente as ferroviárias e metroviárias, e essas obras elas têm um aval muito forte do governo federal em garantir recursos aí financiáveis, tá? Em relação às Olimpíadas, a escala de prioridade, na verdade, é a escala de prioridade que nós temos daquilo que está previsto na matriz
de responsabilidade dos governos, né? Então, acho que na matriz ali é muito claro exatamente qual é a prioridade de cada governo que ele tem que executar. E a prefeitura ela vem seguindo aí religiosamente o que está previsto na matriz. Em relação às obras, nós estamos executando todas as obras do Parque Olímpico da Barra e de Deodoro, eu apresentei aqui, e aquelas obras que estão previstas como legado, que são a sua maior parte, principalmente os corredores de BRTs, as duplicações de vias, né, e outras obras de infraestrutura pesada também, como temos na Rio Águas. Urbanização de praças, aí, recuperação de praças, eu também falei na minha apresentação, no plano estratégico, também no PPA, diversas áreas estratégicas, elas envolvem outras secretarias, né? Não envolvem só a Secretaria de Obras. Então, apesar de aparecer na Secretaria de Obras algumas iniciativas estratégicas, elas são executadas por outras secretarias. No caso das praças, hoje é toda a Secretaria de Meio Ambiente através da FPJ. Não há condição também da Secretaria de Obras fazer todas essas obras, e aí a gente sempre solicita que a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Parque Jardins, execute as obras de urbanização de praças, né? A meta de conjuntos alterados, acho que a vereadora explicou um pouquinho aqui, essa regionalização, na verdade, é fruto das secretarias. No caso, eu acho que as secretarias de Educação, Casa Civil, Governo, Secretaria de Saúde, elas em suas audiências públicas, elas podem explicar melhor essa regionalização, porque a RIURB, ela de fato, ela só recebe a demanda, ela não planeja essa demanda, ela recebe, projeta, os recursos são das secretarias específicas, né? Com a liberação desses recursos nessas secretarias, a RIURB é possível fazer as licitações e, consequentemente, à medida desse planejamento orçamentário daquelas secretarias, a execução das obras, tá bom? Eu recebi aqui, secretário, e é bastante interessante, uma solicitação. Deixa eu ver aqui que chegou uma mensagem. Ele diz o seguinte, pedindo complementação do bairro Maravilha Caxambites, enfim, mas isso não depende da secretaria, e pedir para refazer as calçadas da rua Miguel Ângelo, do 661 até a esquina da rua Henrique Vasconcelos, onde os idosos caem com frequência no local. A obra parou na parte alta da Miguel Ângelo e falta esse complemento. Bom, está aqui nosso coordenador de obra, Luiz Carlos, já vi que ele com a caneta dele ali anotou a demanda e, consequentemente, ele vai levar essa demanda aí para a execução, aí vai avaliar. Bom. Nada. Eu nunca vi uma audiência pública tão tranquila, tão light, tão rápida, tão objetiva, tão carinhosa, tão querida. Porque esse secretário, ele já tem tempo de casa e a experiência dele conta muito, e o respeito dessa casa, a secretaria como um todo, a todos os técnicos, a todos os engenheiros e o próprio gabinete do secretário tem, por parte dos vereadores, um respeito enorme, uma consideração muito grande, e as pessoas confiam no trabalho da equipe do engenheiro Alexandre Pinto. Esteja ele na Rio Águas, esteja ele cuidando da conservação da cidade, esteja ele cuidando das grandes intervenções da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, uma bela escolha do prefeito Eduardo Paes, ao colocar o secretário Alexandre Pinto à frente de tanta responsabilidade, de um volume tão grande de intervenções na cidade do Rio de Janeiro, que só nos dá orgulho de estar participando desse processo. Parabéns a todos, agradecemos a presença de todos que compareceram à audiência e dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.